não haja fruto na vide, se o produto não me veio a minha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, Senhor, nós nos alegramos em Ti, Senhor, porque não há outro Deus como Tu. Só Deus como o Senhor. Só o Senhor é santo, Senhor. Só Tu és santo, Jesus. Oh, não há outro Deus além de Ti. Oh, Tu és o Deus da nossa provisão. Oh, não importa as circunstâncias, não importa, Deus, aquilo que nosso coração está passando, sentindo neste momento. Nós cremos, Deus, que o choro pode durar uma noite inteira, mas que a Tua alegria, o renovo da Tua salvação vem pela manhã. Nós cremos que o Teu Espírito Santo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou podemos imaginar. Nós cremos que os Teus planos, os Teus propósitos, os Teus projetos, os Teus desígnios estão aqui sobre este local, sobre este lugar. E nós queremos a Tua visão, Senhor, para poder conduzir todas as coisas, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Nós queremos o Teu Espírito Santo agindo através de nós. Acende a Tua chama no nosso coração nessa manhã. Acende a chama no coração de cada um nessa manhã. Nós agradecemos o calor e nós te pedimos, Pai, passeie em nosso meio, aqui nesse meio. Nós estendemos o tapete vermelho e te pedimos que entre o Rei da Glória. Oh, que entre o Rei da Glória. Oh, toma esse ambiente pelo peso da Tua glória, Senhor. Toma esse ambiente, toma cada pessoa aqui nessa manhã, toma cada pessoa, aquece, abre os corações. Nessa manhã, nós precisamos do tempo de avivamento, o tempo de milagre, o tempo de cura, o tempo de restauração, o tempo de reabilitação, o tempo, Deus, onde você possa sentir o Teu toque, a Tua mão estendida sobre cada vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tem alguém feliz por Jesus? Eu ouvi um glória a Deus bem alto. Tem mais alguém feliz por Jesus? Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Pode tomar teu assento. Amém. Glória a Jesus. Uma manhã especial, uma manhã gloriosa. Amém. Quem quer ser inspirado e tocado por Deus nessa manhã? Quem quer sentir o Espírito Santo tomando a sua vida nessa manhã? Acelerando o coração. Amém. Fique com a tua mão levantada, então. Você que quer. É só para quem quer. Amém. A Bíblia diz que é para aqueles que buscarem, para aqueles que crerem. Tem que querer. Amém. Glória a Deus. Pai, olha aqui para o Teu povo. Olha para nós aqui nessa manhã. Passeie os Teus olhos aqui neste ambiente. E olha para cada mão erguida que está aqui. Todos esses com as mãos erguidas, eles estão tomando uma decisão de receber o toque do Teu Espírito nessa manhã. Então, em nome de Jesus, nós como igreja oramos e te pedimos que venha o Teu toque sobre cada vida aqui. Toma cada coração, toma esse ambiente. Que cada um, Pai, seja aceso nessa manhã. Que as tochas que estão molhadas, adormecidas, as tochas que estão apagadas, que já viraram cinzas, nós cremos que nessa manhã o Senhor vai restaurar carnes, ossos, juntas e nervos. Aquelas pessoas que estão passando por um vale de ossos secos, nós cremos nessa manhã que o Senhor vai criar juntas, que o Senhor vai criar nervos, que o Senhor vai colocar carne de volta em cada vida. E essas tochas que estão murchas e apagadas, elas serão acesas nesta manhã em nome de Jesus. Que cada coração aqui queime pela Tua palavra, queime pelo Teu evangelho, queime pelas vidas que estão lá fora se perdendo,
Queime, Deus, cada coração aqui queime diante do teu altar com o teu fogo purificador em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Momento glorioso, amém, irmãos? Momento de chuva. Eu tinha um pastor no outro ministério que ele dizia que culto de chuva, com chuva, não dá para perder. Quando está chovendo, é só uma prova a mais para aqueles que realmente querem receber de Deus. Amém? Ainda bem que eu vi Jesus. Amém? Tem que querer, irmãos. É tudo questão de escolha. A gente tem que tomar uma decisão. Amém? Então, às vezes, o culto com chuva é Deus olhando e provando. Será que vai? A gente entende aqueles que não conseguem, como Isaac, por exemplo, que tem uma dificuldade para sair com a Antonione na cadeira de rodas. Mas às vezes a gente faz. A gente dá tudo de nós. Se o governo diz, olha, tem um dinheiro liberado para ti segunda-feira, lá na caixa, pode buscar. Irmão, pode estar chovendo canivete. As pessoas se aglomeram debaixo da chuva para receber o auxílio do governo. Pode estar chovendo canivete, granizo, saraiva, pode ser qualquer coisa. A gente coloca tanto esforço, não é verdade, nas coisas materiais. Eu não estou dizendo que não é bom ter dinheiro, claro que é. O dinheiro é bom, uma moeda de troca, né? Vou entrar nesse assunto aqui. Mas ele é necessário para que a gente possa viver, ele é necessário, por exemplo, para que a gente possa manter a congregação, o estabelecimento onde a gente faz as nossas reuniões. É claro que o dinheiro é importante. A Bíblia não diz que o amor, aliás, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro. Amém? Então, às vezes, esforçar-se um pouquinho mais para estar num culto como este, Deus, ele olha e aprova. Amém? Então você que está aqui, você foi aprovado. Amém? E o fato de você ser aprovado, de estar aqui, simplesmente o fato de você estar aqui, te dá a condição de receber a fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então nessa manhã nós cremos que a palavra de Deus ela vai penetrar em corações aqui nesta manhã. Amém? Nós cremos que a palavra de Deus ela vai entrar e ela vai ser semeada ao longo dos próximos dias. Amém? Aquilo que a gente prega aqui não é para você viver hoje, é para você viver na tua vida lá fora. Amém? Espírito Santo que vai te tocar, vai te envolver nessa manhã, não é para você sentir e ficar com ele aqui dentro da congregação, é para você sair daqui e levá-lo lá para fora. Amém? Essa manhã você vai ser acesa para você ser tocha e luz lá fora. O avivamento de Deus que vai vir sobre a tua vida nessa manhã, você que levantou o teu braço e disse eu quero, o avivamento que vai vir sobre a tua vida nessa manhã é para você ser tocha lá fora. Amém? As pessoas que estão lá fora, elas têm que ver a tocha acesa dentro de você, amém? E as pessoas que estão lá fora, elas vão ver, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu queria ter muito mais tempo nessa manhã para trazer uma palavra no teu coração. Eu fui incendiado pelo Senhor. Eu fui revestido com um manto, uma capa. E essa capa eu vou passar para vocês nessa manhã. Todos vocês que levantaram as suas mãos, pode ter certeza que quando eu impuser as minhas mãos e orar sobre você, você vai ser envolvido pelo poder do Espírito Santo. E o poder do Senhor vai te envolver nessa manhã. Mas eu quero ler a palavra do Senhor com vocês. Eu vou ler a palavra que está no livro de Jeremias, no capítulo 5, e do verso 1 ao 5, amém? Diz assim a palavra do Senhor: dai voltas às ruas de Jerusalém,
e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achas alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade. Eu lhe perdoarei. E ainda te digo, vive o Senhor, de certo falsamente juro. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não os doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, e não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Amém? Só uma palavra que Deus me deu no texto de Jeremias, aliás. Como eu já falei aqui algumas vezes, eu estou vindo varrendo as escrituras novamente, cada e todas as vezes que eu buscava uma direção, um caminho de Deus para o culto da campanha sobre o avivamento pessoal, em todos os momentos, todos os personagens que Deus me dava, e eu estou falando de vários, estou falando de Abraão, que Deus fez na vida de Abraão, quando ele subiu com Isaac para o monte do sacrifício. De Isaac, por exemplo, quando ele cavou o poço e as outras pessoas vieram atrás dele e disse: não, esse poço aí é nosso. E ele disse: pode pegar, eu cavo aqui. Irmão, Isaac cavava até mesmo no deserto, brotava água, porque não era o Isaac, era a obra de Deus. E eu fiquei pensando: vou pegar Isaac, eu vou falar de Isaac, para as pessoas entenderem que quando elas cavam, até mesmo no deserto, numa terra não semeada, Deus ele dá o seu fruto. A gente canta, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na sua vida, todavia do Senhor vem a provisão. E isso daí parte de um princípio da pessoa estar com a sua vida consagrada e regada a Deus, para que as coisas espirituais aconteçam. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas só acontecem na nossa vida. Aliás, as coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida, é apenas um reflexo daquilo que nós somos no mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo real, só que ele é invisível. É igual uma imagem refletida num espelho. Quando você se olha no espelho, você vê a imagem lá. Quem que é o verdadeiro? É você ou é a imagem que está sendo refletida? É você, não é? Aquilo que está no espelho é apenas um reflexo. E no mundo da nossa vida é assim também. Nós somos apenas a imagem refletida no espelho. Por isso que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos apenas um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Amém? Mas não é sobre isso que eu queria falar. E aí passou por Isaac. Aí eu não vou falar de Isaac, porque está me levando para um outro caminho. Aí eu não vou falar de Jacó, de quando ele luta com o anjo, lembra? Jacó, uma vez, ele luta com o anjo, ele luta com Deus. Ele diz: não, tu não vai sair daqui enquanto tu não me abençoar. Eu não vou te deixar sair. E ele se agarra e briga com o anjo. Não sei se teve soco, chute, não sei como é que foi a briga. Mas a Bíblia é que ele se agarrou. Esaú estava vindo, ele temendo que Esaú fosse matá-lo pelo que ele tinha feito, de pegar a primogenitura e todas as bênçãos de Isaac. Ele disse: não, tu não vai sair daqui até que tu me abençoes. E aí Jacó, ele cumpriu mais um princípio daqueles que Jesus disse que o reino dos céus ele é tomado por esforço.
Ele se esforçou, ele lutou contra a natureza dele, ele ousou lutar contra Deus. E aí o anjo disse para ele: ó, porque tu lutaste com Deus e não pereceste, porque Deus te livrou, agora não te serás mais chamado de Jacó, mas passarás a te chamar de Israel. Ele toca na coxa de Jacó e ele fica ali. Porque quando Deus toca na vida de uma pessoa, ele transforma a situação, para mostrar que Ele é Deus, e para mostrar que você, na tua força, você não tem capacitação para caminhar sozinho. E se alguém ousar caminhar sozinho pelas suas próprias pernas, sabe o que Deus faz? Ele olha e deixa, e ele fica olhando. Uma hora a pessoa vai cansar e ela vai cair. Por quê? Porque Deus, ele abate os soberbos, mas ele exalta e dá graça aos humildes. Amém? E aí eu fiquei olhando aquela situação e eu disse: vou pegar Jacó. Deus, não, está me levando para o mesmo caminho. Aí eu disse: não, então eu vou pregar Daniel. Lembram de Daniel, um menino, um jovem, que foi levado cativo pelo rei dos caldeus, por Nabucodonosor, pelo império babilônico, para Babilônia. Ele mais outros 3 rapazes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os 4 foram levados junto com outros tantos do povo de Jerusalém. Por quê? Porque o povo de Deus, o povo do Senhor, ele não se arrependeu. Só que chegando lá, Daniel, um jovem, diz a Bíblia que em Daniel, no capítulo 1, versículo 8, que Daniel, ele tomou uma decisão de não se contaminar com os manjares do rei. Ele tomou uma decisão de não se deter no caminho dos pecadores. Ele tomou uma decisão de não fazer aquilo que não era estabelecido pela ordem divina, pela ordem de Deus, para que ele fosse abençoado. E ele entendeu aquele princípio, e ele não cedeu ao que os governantes da época tinham estabelecido para todo o povo. E diz a Bíblia no versículo 9 que por causa disso ele achou graça diante de Deus e dos homens. Então Deus deu graça a ele. Ele não se deteve no caminho dos pecadores. Quando Deus dizia para ele: Daniel, vai orar, ele não ia ver televisão. Quando Deus dizia para ele: Daniel, vai jejuar, ele não saía com os amigos para a festa à noite. Quando Deus dizia para ele: Daniel, busca a minha face, ele não parava para fazer as coisas que estavam primeiro no coração dele, mas sim as coisas que eram do coração de Deus. E ele foi abençoado por Deus. Estes são alguns dos exemplos do que Deus colocou no meu coração. E todos estes e mais tantos outros, tem outros personagens que eu podia citar. Tem Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, tem tantos outros. Mas todos eles, todas as histórias me levavam a um único caminho. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Vou perguntar de novo, bem alto, amém? Está sendo gravado, amém? Quem que é o caminho? Jesus. Em todos os momentos, todos aqueles personagens bíblicos, e tem outros, tem Paulo, tem Pedro, tem Davi, tem vários tantos outros. Todos eles, Deus vinha com uma direção. Ele me mostrava a cruz. E ele me mostrava todas essas pessoas diante da cruz, tendo que tomar uma decisão. A minha pergunta para você, antes de eu iniciar aqui um contexto histórico de Jeremias, é:
aceso? Você quer ser aceso pelo poder do Espírito Santo? Amém? A minha pergunta é: para quê? Você tem um objetivo? Você quer a ajuda do Espírito Santo para ele te ajudar a pagar suas contas? Qual o objetivo do Espírito Santo? Você sabe? Você já se perguntou qual a função dele na tua vida e na vida das pessoas? Você quer ele aceso, você quer ser aceso como uma tocha, só que o acender da tocha tem um objetivo final. E o objetivo é que você incendeie os outros que estão à tua volta. Amém? E você vai perceber durante essa pregação que não é necessário grandes estudos, uma grande sabedoria, dedicar anos, por exemplo, até mesmo ao estudo da palavra, teologia. Não. Deus, ele age em corações arrependidos. Quando a gente chega diante da cruz, a gente tem que fazer uma escolha. A gente tem que tomar uma decisão, um passo de fé. Amém? Pode pôr o texto aqui, por favor. Aqui no versículo 1 do capítulo 5 de Jeremias, Deus, ele está falando para o profeta. Ele olha, o meu povo, ele me abandonou. Tantas coisas que eu fiz a eles, de como eu cuidei deles no deserto, dos pais deles. O que eu fiz para que o meu povo me abandonasse? Tanto que eu cuidei, tantas bênçãos que chegaram sobre a vida deles, e eles se esqueceram de mim. Eu cuidei da vida deles, eu cuidei da vida do fulano, eu cuidei da vida da mãe do fulano, e eu cuidei da vida do pai do ciclano, eu cuidei da vida de cada um deles, e ainda assim eles rejeitaram a minha palavra, porque eles não quiseram aceitar a correção. E o profeta começa a dizer, ele olha, procura alguém aí. Deus disse para ele, procura alguém, vê se tu acha alguém, uma pessoa, alguém, um homem, se há homem, pode ser ali, ó, a ver se achais alguém. Está vendo aqui? Achais alguém, uma pessoa, não é alguns, é alguém. E Deus começa a dizer para o profeta, procura alguém aí pelas praças, olha, se informe, pergunta lá para o vizinho, se fulano lá aceitou Jesus, está com Jesus no coração dele, pergunta, Deus está mandando o profeta, sai por aí, pergunta, vê se alguém aí me busca, tem alguém aí? Deus dizendo para o profeta, eu dando para vocês, tem alguém aí buscando por Jesus? Tem? Glória a Deus. Amém? Temos uma igreja buscando por Jesus. Amém? Não é um, são vários. Amém? Somos vários aqui. Amém? Amém? Vários. Não somos um, somos vários. Várias tochas. Pense em você hoje, nessa manhã, como uma tocha que Deus vai acender e vai iluminar. Amém? E Deus está dizendo para o profeta, procura alguém aí, vê se tu acha alguém. Na minha tradução aqui diz que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Tem outras traduções que dizem, eu perdoarei o pecado da cidade.
Mas Deus, Ele busca. Se Ele busca, irmãos, é porque não tem muitos. Antes de eu iniciar, eu perguntei quem queria ser aceso pela tocha, pelo poder do Espírito Santo. E a maioria levantou a mão. E eu fiquei pensando, quando eu meditava nessa mensagem, nessa palavra, por que a gente não vê os mesmos milagres que aconteciam naquela época da igreja primitiva, por exemplo, lá de Atos 2, quando tinha cerca de 20 reunidos, e Deus veio, desceu o Espírito Santo, e como vento impetuoso, Ele tomou aquelas vidas, e as pessoas foram tomadas pelo poder do Espírito Santo, e línguas como repartidas como de fogo, pôde se notar, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Por que não acontece mais comigo? E aí eu comecei a conversar e a perguntar para Deus: mas Deus, se tu precisa só de um para incendiar o monte, por que não acontece mais como era da outra vez? E aí Deus começou a me mostrar, e Ele começou a falar, e eu comecei a ficar, porque Ele começou a me mostrar. Ele começou a me mostrar que o povo estava corrompido, e que eu deveria continuar pregando a verdade e a justiça de Deus. Sabe, quando Deus colocou no meu coração pregar sobre a justiça, eu disse: Deus, nós temos falado tanto sobre a tua justiça, sobre as pessoas te buscarem, sobre as pessoas terem um tempo de qualidade contigo, sobre as pessoas derramarem o seu coração diante do altar. E eu comecei a chorar, porque Ele começou a me mostrar: olha, vai continuar pregando a justiça, e nós vamos continuar pregando a justiça de Deus, amém? Porque nós entendemos que essa é a forma das pessoas saírem daqui fortalecidas para lutarem as suas batalhas lá fora. Nós entendemos que este é o modo de você atrair a atenção de Deus para a tua vida, de modo que Deus olhe e diga: aqui tem um justo. O povo de Israel não tinha justo, não tinha mais justo. E Deus diz: olha, procura, vê se vocês acham. E eles não acharam. Mas nessa manhã eu creio que nós somos muitos, amém? Que tochas serão acesas aqui, amém? Às vezes você não precisa de um grande fogo, como foi no dia de Pentecostes, para incendiar uma cidade, uma floresta inteira. Você precisa só de uma fagulha, de uma tocha. E se você nessa manhã entender e colocar o teu coração à disposição de Deus para Ele te acender como uma tocha, eu creio que muitas e muitas outras vidas serão resgatadas do poder das garras de Satanás, e eles estarão aqui louvando, congregando e adorando o nome do Senhor, porque só o Senhor é santo e só Ele é capaz de fazer aquilo que o homem não pode fazer na tua vida. Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de realizar o impossível e empoderar sobre a tua vida, amém? E nessa manhã nós cremos que as tochas serão acesas, e que muitas pessoas vão sair daqui e irão disseminar o fogo do Evangelho lá fora, amém? Nós temos que lutar, irmão. Mês passado, por exemplo, a gente teve a questão da campanha a respeito da nossa família, não lembrados? A gente tem que lutar.
A gente precisa ser como tochas acesas para incendiar aqueles que estão à nossa volta, que ainda não são convertidos na nossa casa. Agora, como é que as pessoas vão ser tocadas? Como é que as pessoas vão ser tocadas por este fogo se ele estiver apagado? O fogo ele não pode se apagar, amém? Amém? O fogo tem que queimar continuamente sobre as nossas vidas. Então, nessa manhã, aqueles que estão apagados, molhados, Deus ele vai incendiar. Deus vai te pegar nessa manhã. Olha a pessoa que está do seu lado e diz: Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. E ele vai te incendiar. Amém? Você que vai estar no versículo 2, no versículo 3. No versículo 3 de Jeremias, ele diz: Ah, Senhor, porventura não atendam os teus olhos para a verdade. Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Aqui, quando fala em correção e dizendo que os filhos de Israel, eles não quiseram receber, é porque eles tinham escolha. Deus ele sempre dá a oportunidade da pessoa tomar a sua própria decisão. Aqui Jeremias está falando: pois é, tu feriste eles, tu consumiste, tu trouxe sentenças, as pessoas viram a tua mão operando, e mesmo assim eles não quiseram receber a correção. Mesmo assim, eles não se arrependeram das suas iniquidades, dos seus pecados, das suas transgressões. E é interessante porque Deus ele sempre dá uma oportunidade da pessoa se arrepender. Ainda que a gente caia, entenda uma coisa: o feio não é cair, o feio é ficar caído, e só fica caído quem não se arrepende. O nosso coração precisa estar voltado para o arrependimento, porque se nós não nos arrependermos, Deus ele não pode mudar a situação, a sorte da nossa vida. Se o nosso coração não for arrependido, Deus não pode mudar a situação da nossa vida. Se nós não reconhecemos que nós necessitamos da graça, e a graça é um favor, não merecemos. Se nós não reconhecermos e acharmos que a gente pode fazer pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, a gente vai quebrar a cara e a gente não vai conseguir levantar, porque a gente não sabe. A Bíblia diz que o povo de Deus sofre porque não conhece, por falta de conhecimento. E aí, quando a gente não tem a ideia, quando a gente não tem a nossa vida diante do altar, a gente não sabe como chegar até a cruz. Por que eu estou falando da cruz? Daqui a pouco você vai entender. Quando a gente vê Deus pedindo: olha, aceita a correção, a gente fala para as pessoas, a gente incentiva: irmão, faz parte do grupo de oração na quinta-feira. Só que muitas vezes a gente está olhando e está pensando: puxa vida, tem jogo do Inter, não dá. Ah não, quinta, não, está chovendo, não vamos mulher. A gente diz: mulheres, congresso de mulheres, sexta-feira, temos uma pessoa, Deus levantou justo para se preparar, para entregar uma mensagem para as mulheres. E tem pessoas que tomam a sua
própria decisão. A pessoa tem que decidir se ela quer receber ou não. O Evangelho, ele é uma decisão, uma escolha. Você faz a escolha pelo Evangelho ou não. Você faz a escolha pela correção ou não. Deus, ele sempre dá a oportunidade da pessoa escolher o certo. E existe um ajudador que Deus nos enviou, chamado Espírito Santo. E ele está aqui para nos mostrar qual é o caminho da cruz. O Espírito Santo que Deus coloca para viver dentro do nosso corpo. Nós somos templo do Espírito, amém? O Espírito Santo que Deus coloca para viver sobre as nossas vidas. É para Ele nos mostrar a direção e o caminho que nos levam até a cruz. Por quê? Porque lá, diante da cruz, é que nós vamos conseguir nos arrepender. E quando nós nos arrependemos, a graça de Deus vem sobre as nossas vidas. E nós somos incendiados para viver o sobrenatural de Deus lá fora. E nessa manhã eu tenho certeza que você que está aqui, você vai ser incendiado para viver o sobrenatural de Deus lá fora. E você vai adquirir o conhecimento e a graça necessária para que você possa se arrepender e chegar diante da cruz e dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Toma a minha vida pelo Teu Espírito Santo. E que eu possa ser luz lá no mundo. Que eu possa ser sal desta terra. Que eu possa ser uma tocha acesa. E que as pessoas que estiverem à minha volta, que elas possam receber o todo de Ti através da minha vida. Quem quer ser usado por Deus? Amém? Todos nós queremos, amém? E eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor, Ele vai te pegar e Ele vai te usar de uma maneira que você nunca viu, jamais viu, em nome de Jesus. Deus, Ele vai te pegar. Deus vai te pegar nessa manhã. Quando eu iniciei o culto, quando você levantou a sua mão, você disse: eu quero. A palavra do homem, ela não faz curvas, amém? Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Nessa manhã, você vai ser tomado pelo poder do Espírito Santo. E Deus vai acender a tocha sobre a tua vida. Independente do que os outros dizem. Põe o versículo 5 ali. Quando a gente olha lá para o povo de Israel, Jeremias, ele olha para as pessoas e diz assim: ó, não, isso é porque eles não conhecem. Isso é porque eles são pequenos. E aí ele diz assim, ó, irei aos grandes. Na minha tradução diz: irei aos governantes. Aqueles que controlam o modelo social e econômico da cidade. Eu vou até eles, porque certamente eles sabem as coisas que Deus fez no passado. E que se eles estão aqui hoje, é por causa da bênção do Senhor sobre a vida deles. E aí diz o seguinte: mas estes, os grandes, juntamente com o povo, se corromperam, quebraram os julgos. Não havia um justo. Sabe, entenda uma coisa: Deus, Ele precisa só de um para incendiar uma floresta inteira. Eu fico me lembrando da minha sogra, Dona Clarice. Quem conhece a Dona Clarice? Eu fico me lembrando da minha sogra. Ela não tem grandes estudos teológicos. Ela é uma mulher simples, ela não fez faculdade. Ela é uma mulher trabalhadora. Até hoje, seus mais de 60 anos, continua trabalhando. E continua honrando e louvando ao Senhor. E eu, nessa semana, comecei a me lembrar dela. Ela é uma. Preste atenção. Eu comecei a me lembrar da vida dela.
Uma mulher sábia. Uma mulher que um dia entregou a sua vida para Jesus. Uma mulher que um dia tomou uma decisão, fez a sua escolha. Ela escolheu Jesus. Sabe o que aconteceu? Através desta decisão da minha sogra, que não tem, repito, um grande estudo teológico, talvez não conheça os versículos de cor, não tem uma faculdade, mas Deus deu a sabedoria a ela que vem do alto. Sabe o que aconteceu? Através da vida dela, a minha esposa se converteu. A Bíblia diz que quem tem almas sabe. Só que não parou por aí, porque é uma ramificação, vai se ramificando, passa de um para outro. Converteu a minha esposa, e aí a minha esposa começou a congregar, e eu disse: bom, eu estava afastado, eu estava igual um filho pródigo, perdido no mundo. Mas aí quando a minha sogra pregou para minha esposa, ela aceitou Jesus, se converteu, ela me trouxe de volta para os caminhos do Senhor. E aí quando a minha esposa me traz de volta, eu começo a me lembrar do filho pródigo, porque ele volta cabisbaixo, prostrado diante do Pai. Ele diz: Pai, me perdoa, me aceita como um dos teus servos. Eu começo a me lembrar que Deus, Ele disse para mim: vem cá. E Ele botou novamente uma aliança no meu dedo, e Ele me aceitou de volta como um dos seus filhos. Porque Deus, Ele é misericordioso, e Ele sempre dá uma nova oportunidade da gente se arrepender dos nossos pecados. Sabe, irmãos, Deus, a palavra de Deus diz ali em Jeremias 2, que Ele se lembra. Volta o texto aqui. Ele se lembra e Ele sofre quando Ele começa a olhar uma pessoa que começa a se afastar do plano que Ele estabeleceu para a vida dela. O que é esse plano? Para nós sermos práticos: a oração, nem que seja 5 minutos por dia; a leitura da palavra, nem que seja um capítulo por dia. E a gente começa a dar prioridades para as coisas que a nossa carne está gritando e clamando. Olha o que ele diz em Jeremias 2, no versículo 2. Deus dizendo para Jeremias: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da benevolência da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando andavas após mim no deserto, numa terra não semeada. E aí quando eu li esse versículo, eu comecei a chorar, porque a gente não sabe muitas vezes, mas a gente está entristecendo o Espírito Santo. Quando a gente toma a decisão errada, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Em Efésios 4:30, Paulo disse: não entristeçais o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção. E muitas vezes a gente entristece esse Espírito e ele se apaga sobre as nossas vidas. Mas nessa manhã é uma manhã de arrependimento, amém? É uma manhã onde você vai poder se arrepender dos seus pecados. É uma manhã onde você vai poder se arrepender e dizer: Deus, perdoa as minhas iniquidades. Eu não quero mais viver uma vida longe de Ti, porque eu preciso de Ti, Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós dependemos de Jesus. Jesus disse lá em João: sem mim nada podeis fazer. Todos nós precisamos e carecemos da glória de Deus, amém? Então nessa manhã eu queria te convidar: baixa a tua cabeça, curva a tua cabeça neste momento e peça perdão a Deus. Diga para Ele: Senhor, eu me arrependo das minhas falhas, dos meus pecados.
quero mais te entristecer, Espírito Santo. Senhor, que nessa manhã tochas aqui sejam acesas, que nessa manhã corações aqui sejam quebrantados, que nessa manhã pessoas saiam daqui com a sua vida diante do altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos orar. Eu queria convidar os pastores para virem aqui. Nós vamos orar por você. E nós vamos pedir para que Deus acenda a tocha no teu coração. E que você saia daqui hoje queimando, para que lá fora você seja fogo sobre a vida das outras pessoas. Amém?